Muito bem, turmas, vamos à nossa aula de revisão, o nosso segundo momento. Então, já compreendemos como funciona o predicado, vimos como identificar o sujeito e os tipos de sujeito. Agora nós vamos observar e trabalhar a transitividade do verbo ou não. Vamos estudar a predicação verbal. Então, temos três tipos de verbos que podem aparecer no predicado. O verbo transitivo, que precisa de complemento, o verbo intransitivo, que não precisa de ninguém, ele não precisa de complemento para ter uma informação completa, e o verbo de ligação, que irá fazer a conexão entre uma qualidade, uma característica que é atribuída ao sujeito. A palavra que atribui essa qualidade, ele é conectado por meio desse verbo ao sujeito. Ok? Vamos compreender melhor colocando aí o nosso conceito. Começamos pelo verbo transitivo. O verbo transitivo é um verbo significativo, aquele que expressa ação, como correr, pular, ganhar, vencer, que não tem sentido sozinho, certo? Por isso, precisa de complemento para ter sentido completo. O que é importante aqui? Você guardar verbo transitivo, certo? Precisa, olha só, precisa de complemento para ter sentido completo. De acordo com a relação que ele estabelece com o complemento, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Vamos compreender bem cada um desses tipos de verbos transitivos, certo? Então vamos começar pelo verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto se relaciona com o complemento de forma direta. Então, aqui você não vai ter preposição, certo? Então, o verbo transitivo direto, ele se liga de forma direta, sem o auxílio de preposição. Ao complemento desse tipo de verbo é dado o nome de objeto direto. Então, para que a gente possa entender isso, vamos aos exemplos. Então, olha só. Comprei jornais variados, certo? Então, gente, observem aqui no nosso enunciado. Quem comprou? Eu. O sujeito não aparece escrito aí. É um sujeito oculto, certo? Então, só temos predicado neste enunciado. Quando observamos o verbo, já sabemos aqui o verbo comprar, certo? Se eu marcar essa oração até aqui, comprei e retirar todo o restante, esse verbo, ele possui sentido completo. Se eu disser, eu comprei, e aí você vai olhar para mim, o quê? O quê, professor? O que o senhor comprou? Percebam que este verbo precisa de complemento para ter informação completa. Então, a gente precisa do complemento, certo? Comprar é um verbo significativo ou não? Sim, é um verbo significativo, certo? Já percebemos. E percebam que ele precisa de complemento. Sabemos que ele precisa de um complemento para ter sua informação completa, certo? Agora, observando o verbo, o que foi comprado? Comprou, certo? A gente poderia perguntar, comprou o quê? Olha só, a resposta a essa pergunta qual seria? Jornais variados. Então, observem que aqui está o complemento deste verbo. Jornais variado completa a informação deste verbo. Já sabemos que ele é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, certo? E jornais variados é o complemento que nós chamamos de objeto. Agora, entre o verbo e o complemento apareceu preposição, gente, exatamente neste ponto aqui, ó. Aqui o verbo, está aqui o complemento. Tem preposição aqui onde eu estou marcando? Observem que não, a gente não tem nenhuma preposição. Então, o verbo se liga ao complemento de forma direta. Então, percebam que não tem preposição, certo? Então, a gente já sinaliza aqui, não tem preposição, ok? E já sabemos que este verbo é um verbo transitivo direto, ok? Então, ele se liga ao complemento de forma direta. Verbo transitivo direto é o verbo comprar e jornais variados é o nosso objeto direto. Então, a gente tem todas essas informações aqui ao analisar, ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos aqui na sequência. A bola quebrou o espelho, certo? A gente está utilizando aqui o enunciado no seu sentido figurado. Qual é o verbo? Quebrou, certo? Então, o nosso verbo quebrar, ok? Observem aqui, é um verbo significativo ou não? Sim, é um verbo significativo, certo? Então, quando nós retiramos aqui o sujeito, quem é um sujeito?
A bola. Quem quebrou? A bola, ok? Retiramos o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Verbo quebrou, certo? Agora observem, esse verbo aqui precisa de complemento? Se eu disser a bola quebrou, retiro todo o resto. Eu tenho uma informação completa? Sim ou não? Perceba que a bola quebrou. Se eu falar isso para você, você vai me perguntar, quebrou o quê? Certo? Então, observem que precisa de complemento. Sim, o verbo precisa de complemento. Então, a gente vai precisar do complemento dele, ok? Que é exatamente o espelho. Então, o que quebrou? Se eu perguntar aqui, o que quebrou, certo? Então, observem que a resposta é o espelho. É o nosso complemento, que nós chamamos de objeto, ok? Já que o verbo precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Entre o verbo e o complemento, olha só aqui, apareceu preposição, observem que não, certo? Então, como não tem preposição, observem que o nosso verbo se liga ao complemento de forma direta, temos um verbo transitivo direto, ok? E o complemento, o espelho, é o nosso objeto direto, ok? Compreendido? Vamos adiante. Agora, verbo transitivo indireto. Gente, o verbo transitivo indireto é um verbo significativo que se relaciona com o complemento de forma indireta, certo? Então, o que vai ter aqui? Ele precisa de complemento, mas ele vai se ligar ao complemento com o auxílio de preposição. Ao complemento desse tipo de verbo é dado o nome de objeto indireto. Então, quando a gente lembra de preposição, gente, a gente tem que lembrar da preposição a, que nos enunciados ela pode ser substituída pela preposição para, certo? A, de, em, o para, preposição para, com, por. Então, são algumas das preposições que nós vamos encontrar nos nossos textos. A, de, em, para compor, ok? Dá até para assimilar bem pela musicalidade que esse enunciado traz para a gente. A, de, em, para compor. Então, se apareceu alguma preposição desse tipo aqui ou outra entre o verbo transitivo e o seu complemento, nós vamos ter um verbo transitivo indireto, ok? E o complemento dele nós vamos chamar de objeto indireto. Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Não concordo com a sua opinião. Quem não concorda? Eu, o sujeito, certo? Mas o sujeito está oculto aqui, temos só predicado. Então, analisando o nosso verbo, não concordo, ok? Se eu falar até aqui e retirar todo o restante, não concordo, tem uma informação completa? Se eu falar isso para você, não concordo, você recebeu uma informação completa? Não, você vai logo me perguntar, com o quê? Certo? Então, observem que eu preciso de complemento para este verbo. O verbo é significativo, certo? E perceba que ele precisa de complemento, ok? Não concordo. Observe que a pergunta seria, não concordo com quê? Ou com o quê, né? Com o quê? Observe que eu faria essa pergunta aqui, ok? E ao fazer essa pergunta, qual é a resposta que nós temos para ela? Com a sua opinião, ok? Então, já sabemos que concordo é o meu verbo, que ele é transitivo, e observe que com sua opinião é o meu complemento, ok? Agora, observem aqui, gente, entre o meu verbo, ok? E o complemento, nessa parte aqui, apareceu preposição? Sim, apareceu uma preposição. Qual é a preposição que está presente aí? Observem que eu tenho a preposição com, ok? Então, observem que o meu verbo se liga ao complemento de forma indireta, ok? Ele precisa do auxílio de uma preposição. Então, se tem uma preposição, eu já sei que o meu verbo é transitivo indireto. Então, concordo, verbo transitivo indireto, ok? E o complemento, com sua opinião, é um objeto indireto, certo? Então, temos um verbo transitivo indireto e um objeto... Opa, sinalizei aqui errado. Objeto indireto, certo? Mais um exemplo. Estes documentos pertencem ao cliente, certo? Vamos identificar aqui.
Primeiro, sujeito. Quem é o sujeito da oração? Certo? O sujeito está aqui, ó. Estes documentos. Sujeito da minha oração. Ok? A gente já viu isso no primeiro momento de aula. Retirou o sujeito, o que vai sobrar para a gente? Sobra o predicado. Tudo isso daqui é o nosso predicado, pertencem ao cliente. Analisando o nosso predicado, estes documentos pertencem. Meu verbo, pertencem. Aqui, gente. Se eu disser, os documentos pertencem, retirei todo o resto. Tem uma informação completa? Não. Perceba que o meu verbo aqui precisa de um complemento. Se eu falar, estes documentos pertencem para você, você vai me perguntar, o quê? Pertencem a quem? Certo? Então, perceba que o verbo precisa de complemento. Quem é o complemento? Olha só, já sei que o verbo pertencer é significativo, já sei que o verbo pertencer precisa de complemento. Quem é o complemento deste verbo aqui? Verbo, pertencem. Pertencem a quem, né? Você poderia fazer até essa pergunta. Os documentos pertencem a quem? Então, o verbo é transitivo, a resposta ao cliente. Então, o nosso complemento, o objeto direto. Observem que o verbo aqui completa a informação, certo? O verbo não, o complemento completa a informação do nosso verbo. Agora, entre o verbo e o complemento, apareceu preposição? Apareceu, gente? Observem, nesse trecho aqui, tem preposição? Tem sim. Qual é a preposição? A preposição a. Observem que ela está até unida ao artigo o. Então, este a aqui é uma preposição, ok? Então, se tem preposição, você já sabe que o verbo se liga ao complemento de forma indireta. Então, tem preposição, verbo transitivo indireto. E o complemento, objeto indireto, ok? Existem verbos que, além de precisar de um objeto direto, ele também precisa de um objeto indireto. É um verbo que vai precisar de dois tipos de complementos. E esses verbos nós chamamos de verbos transitivos direto e indireto, ou também é conhecido como verbo bitransitivo, tá? A gente vai chamar ele de transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto é um verbo significativo que precisa, olha só, de dois complementos, gente, tá? Um objeto direto e um objeto indireto simultaneamente. Vamos observar um exemplo para ficar mais claro? Ele agradeceu a ajuda ao irmão. Quem agradeceu? Ele, sujeito da nossa oração, sujeito simples, retirou o sujeito, tudo que está sobrando aqui é o nosso predicado. Agradeceu a ajuda ao irmão. Verbo agradecer é um verbo significativo, expressa uma ação, certo? Esse verbo precisa de complemento, então vamos aqui. Retiro tudo que tem depois do verbo. Ele agradeceu. Tem uma informação completa? Se eu retirar? Se eu disser, ele agradeceu, você vai me perguntar, o quê? Agradeceu quem? Certo? Observem que o nosso verbo precisa de complemento. Então, ele precisa de complemento, já é um verbo transitivo, ok? Quem é o complemento? O que ele agradeceu? Observem, a ajuda, certo? A quem ele agradeceu? Ao irmão. Então, observem que aqui o meu verbo, ele tem dois complementos. O que foi agradecido e a quem, a pessoa que recebeu esse agradecimento. Então, observem que o objeto dele aqui, a ajuda, certo? E ao irmão. Observem aqui que o verbo agradeceu, também ele se liga de forma direta e também de forma indireta aos seus complementos. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui, agradeceu a ajuda é o meu objeto direto. Observem que esse a não é uma preposição. Observem que nem trocar pela preposição para a gente consegue. Agradeceu para ajuda. Fica estranho, não dá. Esse a é só um artigo. E a gente observa que ao irmão é um objeto indireto que tem uma preposição. A preposição a está presente aqui, certo? Junto ao artigo o. Então, a preposição,
Observe que a gente até consegue trocar esse ar por um para também. Agradeceu a ajuda para o irmão. Observem que é possível fazer isso, ok? Então a gente identifica e sabe que este a que está junto ao artigo o, ao, formando aí a palavra, observem que é uma preposição, ok? Então a gente tem um verbo aqui transitivo, direto e indireto, e tem objeto direto e objeto indireto como complemento, ok? Vamos adiante. Eu dei o livro ao meu amigo. Observem aqui. Verbo, verbo dar, certo? Sujeito eu. Identificou o sujeito, que sobra é o predicado. Agora o verbo dar. O que foi dado? Perceba que o verbo é significativo, né? Eu dei. Se você retira todo o restante, observem que precisa de complemento, precisa de uma informação para completar o sentido do verbo, ok? Então, o sentido do verbo só é completo quando você coloca os complementos. Observem que o verbo é transitivo, ok? O que foi dado aqui? Olha só, o livro. A quem? Ao meu amigo. O complemento está aqui. Observem que um não tem preposição, então é o nosso objeto direto, ok? E o outro tem preposição. Preposição a está aqui, certo? Então já sabemos que esse aqui é o nosso objeto indireto, ok? E o meu verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Vou até escrever aqui, verbo, ok? Vamos lá? Verbo transitivo direto e indireto, certo, gente? Então, observem, precisa de complemento, ok? Quais são os complementos? O livro e ao meu amigo são os complementos, certo? Então, é um verbo transitivo direto e indireto, porque tem objeto direto e objeto indireto. Vamos adiante. Verbo intransitivo, minha gente, esse verbo, ele é um verbo que não precisa de ninguém, ok? O verbo intransitivo é um verbo significativo que tem sentido completo e não precisa de complemento. Você pode ter algumas informações depois deles, mas essas informações são acessórias, podem ser retiradas do texto, da frase, da oração, que elas não fazem falta, ok? Essas informações geralmente são ideias de tempo, lugar, ideias que podem ser retiradas, que o verbo continua tendo sentido completo sozinho. Por isso que a gente chama ele de verbo intransitivo. Vamos pegar um exemplo, colocando aí para vocês. Olha só, já sabemos o que é um verbo intransitivo. O exemplo, o bebê da minha irmã já nasceu, ok? Observem, verbo nascer, certo? Observem, quem é o sujeito? O bebê da minha irmã, ok? Esse aqui é o sujeito da minha oração. Quem nasceu? O bebê da minha irmã. Observem que esse sujeito aqui retirou tudo que sobra, é o predicado, ok? Verbo nascer, eu preciso de mais alguma informação para saber o que ocorreu? Não. Perceba que ele não precisa de nenhum complemento. Ele é um verbo significativo e ele não precisa de complemento. Então, como a gente sabe que ele não precisa de complemento, já sabemos que ele é um verbo intransitivo, certo? Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de complemento. Eu poderia ter colocado, o bebê da minha irmã nasceu ontem. Observe, eu tenho uma ideia de tempo, ontem. Mas essa informação, ela é fundamental? Essa ideia de tempo? Percebam que não, eu posso retirar, que eu continuo sabendo qual foi a ação exercida aí. O bebê nasceu, ok? Então, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Mais um exemplo, José escorregou ali. Olha só, quem escorregou? José é o nosso sujeito, certo? Observando o nosso predicado, escorregou. É um verbo significativo, certo? Perceba que expressa uma ação completa, ok? E observem, precisa de complemento? José escorregou. Observe que eu tenho ali a palavra ali, indicando até o local, certo? Onde ocorreu, a ideia de lugar. Mas, eu preciso de mais alguma informação? Posso retirar esse ali? Posso, José escorregou.
eu sei qual é a informação, eu sei o que aconteceu com José. Observe que eu não preciso da palavra ali, eu não preciso de mais nenhum complemento aqui. Então, eu já sei que este é um verbo intransitivo, certo? Ele precisa de complemento? Não. Não precisa de complemento. Se ele não precisa de complemento, a gente já não tem mais o que pensar, por exemplo, nessas informações para identificar o sujeito, se tem preposição, ok? A gente já sabe que é um verbo intransitivo e esse daí não vai precisar nem de complemento, nem de objeto direto e nem de predicativo. Pode aparecer, mas aí a gente tem uma outra situação com os tipos de predicados que a gente já estudou no primeiro momento, ok? Mas aqui o que nós temos escrito, sujeito, José, ou seja, predicado escorregou ali, o nosso verbo é intransitivo, e esse ali, gente, nós diríamos que ele é só um adjunto adverbial que indica lugar. Isso a gente ainda vai estudar um pouquinho mais adiante, tá? Vamos guardar sua informação. Escorregou, verbo intransitivo. Na sequência, o verbo de ligação. Então, o que é o verbo de ligação? É um verbo não significativo que apenas liga uma característica ou um estado ao sujeito da oração. O nome do predicativo do sujeito é dado à palavra que atribui característica ou estado ao sujeito. Então, pessoal, a única função que este verbo vai ter lá no nosso predicado é de estabelecer conexão. Ele vai ligar o sujeito a uma palavra que atribui característica a esse sujeito quando ele está presente, ok? Então, vamos observar? Analisem aqui comigo o nosso exemplo. Os alunos estão animados para a nossa avaliação, certo? Observem, quem é o sujeito? Quem está animado? Os alunos, ok? Sujeito da minha oração. Verbo aqui do nosso predicado, estão animados, certo? Tirou o sujeito, você sabe que tudo que está sobrando é predicado, ok? Estão é o nosso verbo. Esse verbo é significativo ou não significativo? Ele é um verbo como correr, pular, dançar, contar? Observem que não. Ele é um verbo não significativo, ok? E por ser um verbo não significativo, observe que ele está só conectando uma palavra que atribui uma certa característica, ok? Ao sujeito. Observem, qual é a característica do sujeito? Qual é o estado do sujeito aqui? Dos alunos? Animados. Percebe que essa palavra caracteriza quem? O sujeito da oração. Então, observem que eu tenho aqui um verbo de ligação, ok? E observem que este termo aqui, a palavra animados, é o nosso predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está se referindo ao sujeito, ok? Então, temos aqui, quando a gente observa o nosso quadro, a gente já sabe que é um verbo não significativo, então a gente não vai mais pensar em complemento, a gente sabe que não tem esse complemento expresso aqui, ok? E a gente já identifica que tem um verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, tem que ter o predicativo, que pode ser aí o predicativo do sujeito. Mais um exemplo? Vamos lá. Marcela é muito estudiosa. Observem, quem é estudiosa? Quem é o sujeito da minha oração? Marcela. Ok? Encontrei o sujeito, retirei esse sujeito, tudo que sobra aqui para a gente é o quê? O nosso predicado. Analisando o verbo do nosso predicado, é o verbo ser, ok? Ele é um verbo significativo ou não significativo? Observem que é um verbo não significativo, que está apenas conectando uma característica, um estado que é atribuído ao sujeito, a palavra que atribui essa característica ao sujeito, ele faz essa conexão, ok? Então a gente já sabe que é o nosso verbo de ligação. E qual é o predicativo? Qual é a palavra que traz essa característica? Estudiosa, certo? Então observe que estudiosa, quem é estudiosa? Marcela, que é o sujeito da minha oração. Já sei que esse termo aqui, estudiosa, é o nosso predicativo do sujeito, ok? Então, observem, gente, que nós temos 3 tipos de verbo aqui na nossa predicação verbal, quando a gente analisa. Verbo transitivo, aquele que precisa de complemento, sem o complemento a informação dele fica completa. Desse verbo transitivo, ele pode se ligar ao complemento de 2 formas, de maneira direta. Os que se ligam de maneira direta sem preposição nós chamamos de verbo transitivo direto. Os que se ligam de maneira indireta com auxílio de preposição nós chamamos de verbos
transitivos indiretos, ok? Porque nós vamos ter uma preposição lá, de, a, em, para, qualquer uma dessas, se aparece entre o verbo e o complemento, já indica para a gente que ele se liga ao complemento de forma indireta, ok? Verbo transitivo direto tem como complemento um objeto direto. Verbo transitivo indireto tem como complemento um objeto indireto. Agora, se o verbo precisar de dois complementos, existem verbos transitivos que precisam. Aí nós vamos ter um verbo bitransitivo, como nós chamamos aqui de verbo transitivo direto e indireto, e o complemento dele será um objeto direto e um objeto indireto. Ok? Agora, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. O intransitivo não precisa de ninguém, gente. Ele já tem informação completa sozinha, não precisa de nada, nenhuma palavra para completar a sua informação. E o verbo de ligação, ele tem a função de conectar uma palavra que atribui uma característica ao sujeito da oração, ok? Então, quando ele aparece, ele é um verbo não significativo. Quando ele aparece, ele está fazendo aí a conexão entre o sujeito e essa palavra que tem uma característica atribuída ao sujeito, que é exatamente o predicativo do sujeito.